manguezais são muito importantes para os animais, pois ele é considerado um berçário marinho. Muitas espécies de peixes, como vocês podem ver aqui na figura, utilizam os manguezais para se abrigarem e terem os seus filhotes. Um exemplo de peixe é o mero, que se reproduz lá no oceano e quando viram juvenis, utilizam as raízes dos manguezais para se abrigarem e se protegerem. Logo, se os manguezais possuem alimento em grande quantidade e são protegidos contra os grandes predadores, é um ótimo local para ter filhotes de várias espécies, certo? Muitas espécies de peixes dependem das fontes alimentares do manguezal, pelo menos na fase juvenil. E grande parte desses peixes constituem o estoque pesqueiro das águas costeiras. O manguezal também desempenha um importante papel como exportador de matéria orgânica para o estuário. No caso aqui é a Baía Babitonga. No solo lodoso sempre vai ter uma fina lâmina de água. Nesses pequenos hábitats vivem comunidades de bactérias e fungos que vão decompor as folhas, troncos e restos de animais. Essa matéria orgânica serve como base para uma extensa cadeia alimentar. Serve de base para microalgas, que por sua vez alimentará as larvas de juvenis, peixes, crustáceos e moluscos, e assim até chegar nos predadores topo de cadeia, como alguns mamíferos, aves e peixes. Assim, os manguezais são muito importantes para diversas espécies de animais. Dentre eles estão as aves, que os utilizam para se alimentarem, se reproduzirem, construírem seus ninhos e descansarem no período de migração. Durante a maré baixa, algumas aves aproveitam para se alimentarem de invertebrados que ficam expostos aqui nesse solo lodoso, como é o caso do guará, que se alimenta principalmente de caranguejos, no qual eles possuem um pigmento que tinge suas plumas, por isso que ela tem essa coloração de um vermelho bem vivo. O colhereiro é outra ave que utiliza o manguezal para se alimentar. Com o bico em formato de colher, peneira a água, sacudindo e mergulhando o bico, à procura de alimento. Dentre eles pode ser peixes, insetos, moluscos e também alguns crustáceos. Essa ave é uma indicadora de boa qualidade ambiental, pois ela é muito sensível e não resiste a um ambiente que esteja poluído e contaminado, principalmente se for a água. Assim, se o ambiente estiver muito contaminado, provavelmente essa ave não será encontrada nele. Bom, nos manguezais encontramos também alguns crustáceos, como os caranguejos, que formam enormes populações no solo lodoso e são mais ativos na maré baixa. E eles são uma espécie-chave nesse ecossistema, pois quando fazem as suas tocas, movimentam o sedimento do manguezal, trazendo para a superfície vários sedimentos ricos em nutrientes, que serão transportados pelas águas do estuário na próxima maré. Outros animais, como os moluscos, alimentam-se no período de maré alta. Nas raízes e troncos submersos, ostras e mariscos, que são animais filtradores, se alimentam de partículas suspensas na água. Esses animais são muito importantes para a atividade pesqueira e, se viverem em um ambiente contaminado, vão acabar filtrando essa poluição que se encontrar na água. Por isso que é muito importante preservar o manguezal para evitar que o seu pescado seja contaminado. Bom, falando em caranguejos, vocês precisam saber que existe um período do ano que não pode pegar esses animais. E agora eu vou explicar um pouquinho qual é o período e o porquê que não pode. Para o caranguejo uçá, que é uma espécie que tem aqui na nossa região, não se pode pegar as fêmeas entre os meses de outubro a dezembro. Por quê? Como vocês podem ver aqui na foto, é o período que as fêmeas estarão ovadas. Imaginem, se vocês pegarem uma fêmea cheia de ovinhos,
vocês não vão estar pegando apenas um indivíduo, certo? Vão estar pegando a fêmea e vários futuros caranguejos. Em relação ao macho, não pode caçar entre outubro e novembro. É um período um pouquinho menor. Ah, mas como que eu vou saber quem é fêmea e quem é o macho? Bom, aqui na foto vocês podem ver que os machos possuem uma divisória no seu abdômen. Já as fêmeas não possuem, elas têm um abdômen um pouco mais oval. Ah, mas então, tirando a época de defeso, eu posso sair por aí caçando vários caranguejos? Não, também não é assim. Precisamos fazer uma caça consciente. Assim, é preciso que vocês deem preferência por indivíduos que são maiores que 6 centímetros, que deem preferência por não pegar fêmeas, porque elas podem estar ovadas também, que evitem pegar grandes quantidades e assim a gente consegue ter um controle e ter os caranguejos todos os anos disponíveis, sem prejudicar a pesca e sem prejudicar a sua função ecológica dentro do manguezal. Bom, entre as espécies marinhas existentes na Baía Babitonga, destaca-se espécies ameaçadas de extinção, como a toninha, que é uma espécie de um pequeno golfinho, e o peixe-mero. Essas duas espécies se encontram criticamente em perigo. Caso continue a diminuir a quantidade de indivíduos das populações existentes, a próxima etapa é não serem mais encontrados na natureza. Isto é, logo chegará perto da sua extinção. Essas espécies utilizam a Baía Babitonga para se abrigarem ou então para se alimentarem, no caso da toninha, para se reproduzir também. E por isso devem ser preservadas por serem consideradas topo de cadeia, ajudando a manter a população das suas presas. E agora chegamos ao final do módulo 3. Responda as questões e o questionário aqui embaixo e boa sorte! Nos encontramos lá no módulo 4.